Então vamos lá. Bom, vários vídeos aí a respeito da greve dos caminhoneiros, mas tem algumas coisas que não te disseram e que eu vou tentar te mostrar como que isso impacta investidores na ponta final e também, se você é empresário, como que isso pode se tornar um pouco desastroso para o seu negócio nos próximos meses aí, se isso realmente acontecer, né? Se a gente não tiver uma solução para esse problema do petróleo no Irã. Para começo de conversa, a gente precisa se lembrar que o petróleo Brent, ele estava ali negociado por volta dos $80 quando a crise começou e agora ele está em $108. É uma alta muito expressiva e isso vai ser repassado para o combustível em toda a cadeia. Agora, o que acontece? Para alguns países, essa questão ela é pouquíssimo importante. Se você pegar países que fazem transporte ferroviário, que tem uma malha ferroviária completa, é uma crise que não tem relevância alguma. Quando você pega e transporta esse problema para o Brasil, a gente tem talvez um dos maiores problemas com isso do planeta, assim, porque no Brasil 65 a 75% de absolutamente tudo que a gente consome é transportado por caminhões. Ou seja, o preço do diesel ele impacta diretamente no preço de absolutamente todos os produtos. Porque um frete que custava X reais, né, ele vai ter que custar esse X mais os 20%, 30% da variação da bomba. E aqui começa o nabo. O caminhoneiro hoje no Brasil, ele trabalha num modelo muito mais por empreita, ele não trabalha num salário fixo. E é assim que a gente começa as greves, é por isso que eles se revoltam. Porque uma parte do lucro dele é completamente consumida quando o preço do combustível aumenta. Se ele cobrava numa viagem, R$7.000, ele vai ter agora um custo de combustível maior e ele não tem como muitas vezes repassar isso na mesma velocidade. Ou ele já tinha combinado o frete, né? Então ele combinou o frete antes do aumento do combustível e agora ele tem que entregar, né, esse frete ali. Muitas vezes ele combina os trabalhos para o próximo um mês ou para os próximos 2 meses. Se você não tem como fazer uma conta, né? Ah, Raul, eu vou produzir 50 coxinhas. A farinha de trigo estava R$5. Aí a farinha de trigo vai para R$7. Como é que eu vou produzir na mesma quantidade agora? Comer o meu lucro inteiro. Eu não vou trabalhar para não ganhar nada. Nesse momento, você começa a ter alguns problemas. E ainda tem coisas ainda piores. Mas antes da gente continuar o vídeo aqui, quem é Sardinha Raiz deixou o like na confiança, antes mesmo de começar, você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você chegou agora no canal, não conhece ainda, né? Tem muito canal de investimento aqui. Esse é um canal diferente, então não precisa se inscrever, não deixa seu like agora não. Mas se eu te trouxer alguma informação, se eu te agregar de algum jeito que você possa tirar benefício disso, eu gostaria que você se inscrevesse e aí sim deixasse o seu like. Não precisa dar like por pena, nem porque eu tô pedindo, não. Então o que a gente tem aqui? Em alguns setores, esse número pode ser ainda pior. Então se você é do setor de alimentos, do setor de combustível, né, ou de qualquer coisa desse tipo, a maior parte do que você vende aí dentro, né, então qualquer pessoa dessa cadeia aqui pode saber que você vai ter aumento em absolutamente tudo, se você é desses setores aí, mais de alimentos, etc, porque isso é tudo levado por caminhões. Raul, mas você falou que o setor de combustíveis, então, esse é o grande paradoxo do Brasil. O próprio diesel que opera nas bombas ali, né, que teve aumento de preço, ele chega até o posto pelos caminhoneiros. Então, quando os caminhoneiros fazem uma greve, o preço do diesel na bomba aumenta ainda mais. A gente entra numa espiral maluca, que foi mais ou menos o que aconteceu em 2018. Para você ter uma ideia do quanto a coisa ficou caótica em 2018, quando a gente teve a última crise de greve dos caminhoneiros ali, demoraram demais negociar com os caminhoneiros, dessa vez já entendendo o impacto, as negociações estão avançando, eu espero que chegue num acordo logo. O que a gente teve? Os caminhoneiros entraram em greve, fecharam o mercado, o diesel não chegava. E aí, como o diesel não chegava, o preço aumentou ainda mais do diesel. E aí não tinha como recompor essa cadeia. Porque se eles não voltassem a operar, levar o diesel de uma ponta a outra, o diesel não chegava na maioria das cidades. Chegou a faltar diesel em São Paulo. Tamanha foi a loucura. Então, quando faltou diesel em São Paulo, olha o caos social que a gente começa a viver. Os ônibus tiveram que reduzir para metade as linhas de ônibus. Quando reduziu as linhas de ônibus para metade, você começou a ter um caos generalizado. Esse caos poderia levar a um declínio do nosso PIB. Literalmente, pode acabar destruindo a economia do país num ciclo curto. Então a gente precisa levar muito a sério que o caminhoneiro ele é o cara que está mantendo essa coisa em pé. Se a gente não conseguir fazer alguma coisa nesse cenário para segurar ali, vai dar problema. Agora, aqui tá faltando uma comunicação. Nesse momento atual, guerra no Irã, no Estreito de Hormuz ali fechado, eles movimentam 20% do petróleo. Essa crise não é brasileira. Esse problema não é do Brasil no momento, né? Só que você tem a Petrobras operando de acordo com os pares internacionais. Ela precisa operar de acordo com os pares internacionais para ela ter um preço competitivo. Se ela começa a mexer aqui, ela deixaria de ter margem. Então ela começaria a subsidiar o preço do diesel no Brasil. O que vai ter que acontecer muito provavelmente? A gente precisa
precisa? Que os governadores queiram, né, não trabalhar com o tributo em cima do diesel por um período X de tempo, talvez até essa crise se resolver. Só que os caras estão em ano eleitoral, eles acham que é mais importante, muitas vezes, arrecadar mais para poder ter um gasto maior, botar a máquina pública para gerar voto. E a presidência da República, ela precisa resolver o problema, porque, obviamente, a crise do petróleo acaba arranhando mais a imagem do presidente da República. O que eles fizeram? Eles estão transferindo essa crise para os governos, né? Para os governos regionais, e todo mundo está jogando de um lado para o outro, ninguém querendo discutir muito a sério, agora começaram a se reunir, etc. Então, a gente pode ter um efeito dominó muito violento aqui nos próximos meses se nada for feito, né? Os postos ficando sem combustíveis, caminhões não conseguindo rodar, ônibus paralisando, uma retração econômica num momento em que era para a gente estar com uma aceleração econômica, porque se a gente teve uma pequena redução na taxa de juros, já fiz um vídeo sobre isso, você pode ver aqui, não é um vídeo sobre, se ele que mudou, não, um vídeo bom, né? Se a gente tiver esse declínio agora, o Brasil realmente enfrentaria um problema grave, porque a gente está no meio dessas crises todas internacionais, a gente está falando de intervenção aqui dentro da América do Sul, tem guerra e conflito para todo lado, tarifa para todo lado, a gente já tem um problema tarifário que a gente vai ter com a China diminuindo a importação de carne a partir do segundo semestre ali, lá para setembro, então a gente tem alguns problemas muito graves. E a gente tem agora um problema ainda maior, porque como existe uma ameaça da cadeia se romper, a gente tem donos de postos de gasolina estocando diesel, cara. Isso aqui é o puro suco de Brasil. O cara percebeu que na crise passada ele conseguiu vender diesel 2 vezes o preço, e o que ele está fazendo agora? Como ele sabe que a crise vai chegar, ele está já criando a crise artificialmente. Eles estão estocando o diesel aqui para poder vender mais caro daqui a pouco. Então, dono de posto de gasolina no Brasil é muito similar à máfia. É um dos únicos setores aqui que eu falo, poxa, né? E eu não sei nem se eles querem participar, mas parece que tem uma obrigação de participar desse tipo de coisa. Então, os caras estão aqui já subindo, né, o preço com medo de desabastecimento, então para ganhar um lucro maior, porque acha que vai ficar sem ganhar depois. O frete está disparando, a gente está tendo uma inflação imediata sem faltar produto. O produto nem faltou ainda, a gente já está tendo um aumento de preço nas gôndolas do supermercado. Criaram um tipo de problema muito grande aqui. E aí, a gente tem alguns cenários agora que podem acontecer para a gente se resolver. Então, a gente pode mexer com um subsídio que explodiria o gasto público, mas talvez seja necessário. Pode ter uma intervenção também agora que pode distorcer o mercado e voltar pior depois, ou pode ser um trabalho de comunicação explicando para os caminhoneiros que, bom, essa culpa aqui não é necessariamente de governo nenhum, não foi uma questão internacional que afetou aqui as cadeias de produção. Ao que tudo indica, a gente já tem uma intervenção dos Estados Unidos ali mais forte e da Europa também parece que vai ajudar para a gente tentar diminuir, mas o preço do diesel disparou 25%. Então o preço do diesel disparou muito mais até do que deveria, né? Que existe um abuso na precificação aqui que pode acabar complicando. Quais são os 3 cenários que a gente tem aqui? A gente tem um cenário leve, onde esse impacto fica desse jeito que está agora, controlado, o preço sobe um pouco, muito mais psicológico esse efeito agora do que real, o governo segura na conversa, no cuspe. Cenário bom, vamos colocar aqui. Esse é o que está acontecendo até o presente momento. Qual que é o cenário intermediário? Por conta dessas greves pequenas, o diesel pode começar a faltar em algumas regiões, não em todos os lugares, mas nas regiões mais longe. O frete pode subir bastante para essas regiões, um impacto econômico muito acelerado, uma inflação aparecendo muito rápido, geolocalizada, com um impacto mais severo regional. Então vamos supor, tal lugar, nas cidades ali que tem um consumo mais rápido e maior de diesel. E a gente pode ter um cenário muito extremo aqui, um cenário que, queira Deus, que a gente não chegue a isso. Mas com os caminhoneiros paralisando e começando um efeito dominó, faltando diesel, falta transporte, que falta absolutamente todas as coisas, mais ou menos o que a gente viu em 2018, né? Os preços disparam em cadeia e daí o governo é obrigado a intervir de forma muito pesada, né, utilizando a Petrobras ali, e aí a Petrobras seria duramente impactada por isso, porque o governo poderia ter que usar a Petrobras para poder fazer alguma coisa. A gente imagina que esse cenário vai acontecer, o mercado está imaginando. Pra você ter uma ideia, hoje, enquanto eu estou gravando o vídeo aqui, no momento atual, a Petrobras já cai 3,16%. Obviamente, né, não é porque o mercado está acreditando que ela vai vender petróleo mais caro, porque ela está vendendo mais caro. Na prática, a Petrobras opera com preço de paridade internacional, está lucrando mais. Só que existe uma estimativa aqui desse problema agora. Para completar essa crise aqui, a administração da Petrobras, sabendo do problema e ciente de tudo isso, ela já tinha provisionado um dividendo, ela manteve a distribuição de dividendo. A Petrobras distribuiu bilhões em dividendo, sabendo que pode precisar do dinheiro. Completamente equivocado essa medida, tá? Seria a mesma coisa que eu aqui na UVP, a gente tá enfrentando uma crise na Bolsa de Valores e eu falar para os meus sócios, pô, vamos distribuir 30 milhões aqui de lucro porque a gente
quer dinheiro. Não tem nexo, né? A Petrobras deveria ter segurado mais esse dinheiro, porque ela poderia utilizar na contenção. Agora, se ela for ter que utilizar, vai fazer o quê? Vai aumentar o endividamento? Não sei, né? Então, é uma coisa que não foi muito bem pensada, se você analisar aqui. Eu queria falar com você aí, né? Que você pensa muitas vezes, você tá torcendo para dar problema, que você fala, Raul, isso aqui atrapalha o presidente Lula, atrapalha, né, a reeleição dele, eu acho é pouco, tal. Esse tipo de problema, ele não atrapalha somente o presidente Lula, porque se fosse isso era maravilhoso. Não tô dizendo aqui que um político somente ser impactado seria ótimo, né? Não é isso. A gente vai ter problema para você que é comerciante, a gente vai ter problema para você que trabalha no setor de varejo, a gente vai ter problema para você que trabalha na indústria de alimentos, então você que tem um restaurante, alguma coisa ou trabalha num restaurante. Isso aqui tudo espreme as margens dos negócios brasileiros. A gente tem uma diminuição na atividade econômica. E aí você que vende coisa na rua, você também é impactado. Isso aqui impacta o mercado financeiro e, obviamente, as pessoas que trabalham no mercado financeiro são impactadas. Então, quando a gente fala de uma greve dos caminhoneiros, a gente precisa entender que a greve não é dos caminhoneiros. Quando os caminhoneiros deixam de trabalhar, todo mundo, todas as cadeias sofrem. As cadeias de commodity, do agronegócio, né? A gente começa a ter um problema mais generalizado. Então eu queria pedir para vocês um pouquinho mais de sobriedade nesse momento, menos alarmismo, não ficar induzindo as pessoas a fazer isso. A gente tem uma crise internacional que é séria, né? Tem ali uma dificuldade no Estreito de Hormuz, criada pelos Estados Unidos nesse momento. Teve essa intervenção lá. A gente precisa torcer para aquilo se resolver. E aqui dentro do Brasil a gente precisa que os empresários compreendam que o preço do frete subiu não porque o caminhoneiro quer, então ele vai precisar subir, ele precisa repassar esse custo. O caminhoneiro precisa entender que o preço do diesel subiu não porque a gente fez alguma coisa errada, mas por conta do movimento que a gente está aqui. Se todo mundo entender, você vai pagar um pouquinho mais no frete ali, você vai repassar para o seu produto, né? Se você vendia marmita a R$10, você vai ter que vender um pouquinho mais, R$10 com 20 centavos, 30 centavos, beleza, vai colocar ali essa diferença. O pessoal do varejo vai corrigir o preço um pouquinho, vai ter uma inflação. O caminhoneiro vai corrigir o preço um pouquinho para ele poder manter o lucro dele. A gente passa por essa crise sem maiores problemas. É esse o ponto central. É importante entender isso. Por quê? Porque tem gente divulgando informação falsa na internet, criando problema, criando alarmismo. Se a gente acreditar que vai existir uma crise de fato, o dono de posto, canalha, sem perceber o que ele está fazendo, começar a aumentar o preço sem motivo nenhum, pensando somente no próprio umbigo, o que a gente vai ter aqui é um problema que ele pode se espalhar. E não vai ficar bom para ninguém, porque você pode até vender o diesel a R$1 mais caro ali, se você quiser, durante um período de tempo, durante essa crise. Você acha que você vai ganhar dinheiro. Só que depois, você vai ficar um tempão vendendo menos, porque quando a cadeia ela se quebra, ela demora se recompor, né? E o Brasil não está podendo ter desaceleração econômica no momento. A gente vem justamente de um momento de uma Selic um pouquinho mais baixa, só que não vai ter impacto zero. Essa Selic, que ajudaria as empresas, etc., não vai ajudar nada, porque a gente vai ter 0,25 de corte e ter 25% de aumento no diesel. Então, acabou virando esse problema aí. Eu recomendo para você pensar com calma. Agora, para investidores, eu vou te dizer, esses ciclos, eles são maravilhosos. Infelizmente, né, se você é um investidor aí do outro lado, a tragédia momentânea ela acaba se transformando numa arma incrível para você. Naquele momento ali de 2018, a gente teve uma queda de mais ou menos 14% na bolsa. Assim que corrigiu, voltou ao normal, né? Por quê? Porque o nosso dinheiro ele vai ser alocado aqui em bons negócios. Se você coloca em boas empresas, uma boa empresa ela pode ter um problema. Você tem uma queda ali, porque o resultado trimestral vai ser impactado. Quem é trader pode operar nessa margem aí, ou ganha ou perde dinheiro, mas para a gente não. Quando o preço das empresas boas caem, para a gente é uma maravilha, né? Isso é. A empresa vai deixar de produzir alguma coisa por conta disso? Não, ela vai ter uma dificuldade para vender, ela pode ter um mês ruim, mas depois ela vai recompor o lucro dela. Então, naturalmente, ela vai voltar. A bolsa está caindo hoje, para você que é investidor, aproveita. Se continuar caindo, né? Aproveita mais. Se a crise se agravar, aproveita mais ainda. E é basicamente isso. Faça os seus aportes normalmente. Mas a empresa vai falir, isso é o que vai falir é nada, né? Não vai falir absolutamente nada, porque não é assim que funciona. São empresas muito grandes, elas operam com determinada segurança. Quem quebra, gente, é sempre o empresário pequeno, é sempre aquele que depende do trabalho, né? Esse tipo de coisa. Empresa com bilhões no caixa, ela opera no caos com muita tranquilidade. Ela opera dentro das normas ali, fica tranquilo, dá férias para um pessoal, para poder aproveitar o momento melhor e volta tudo. Por isso que eu falo que a gente precisa se proteger. Você precisa entender que o comerciante pequenininho é que vai sofrer, precisa entender que o caminhoneiro tá se fudendo no Brasil, não é de hoje, né? Estrada ruim, perigosa, pedágio alto agora para completar, crise do diesel, só tora nos caras. Então, a gente precisa entender isso, porque senão você acaba se complicando. Raul, quero aproveitar essas oportunidades aqui agora, não consigo fazer o link, né? Igual você fez aqui agora, pô, a empresa vai baixar de preço, mas é momentâneo. Eu tenho essa dificuldade
Existe alguma maneira, né, de eu aprender a investir sozinho? Eu não quero ficar dependendo dos outros, não quero confiar em assessor que vai me passar para trás, né? Ou em consultoria que às vezes eu vou ter que pagar um valor mais caro. Cara, eu queria entender o que é bom para mim. É por isso que eu fiz a escola. Eu fiz a UVP, que é um meio de você aprender a investir sozinho. Você entra aí, ó, auvp.com.br, tem turma começando por agora, inclusive, final desse mês. Clica no botão Faça sua análise de perfil, você vai preencher o questionário aqui. Não tem essa conversinha de coach nem nada, não. Você vai preencher o questionário aqui, vai ir para um especialista ali de investimento aqui nosso. O que ele vai fazer com você? Ele vai entender o que faz sentido. Pô, Raul, talvez para mim faz sentido ter uma consultoria. Eu queria uma visão na minha carteira. Pode ser, se fizer sentido, né? Se você tem dinheiro de determinado volume, ele vai marcar para você. Se você tiver que fazer a escola, ele vai te falar: ah, não, Raul, eu cheguei lá, acho que tem um conhecimento avançado, o cara vai avisar. Se você não tem, ele vai falar: não, faz a escola. Se você tem um conhecimento mais avançado, ele vai falar: cara, de verdade, mas você pode usar nossa plataforma, pode usar isso aqui. Você vai ter benefício de entrar na UVP de todas as maneiras. Então é para isso que existe, porque a UVP ela opera dentro da honestidade, que é a seguinte: olha, se a gente não puder te ajudar, a UVP vai ser a primeira a falar que não pode te ajudar. Pode ter certeza. Eu deixo os comentários aí quem já foi recusado no processo seletivo da UVP. Acontece. Mais de 50%, 40% das pessoas são recusadas no nosso processo seletivo. Por quê? Porque chega um cara às vezes que ganha um salário mínimo. O cara é um motoboy, tarará, tá ganhando um salário mínimo. Ele chega pra mim e fala: pô, quero entrar na UVP, eu tenho um dinheirinho juntado aqui. Eu falo: não, cara, vou te mandar aqui pra uma lista. Você já é recusado direto no formulário. Vou te mandar aqui pra uma lista de vídeos que eu tenho aqui gratuitos. Quando você conseguir subir sua renda, você volta. E o cara volta depois de 2 anos, 1 ano e meio. A gente não tá aqui para ganhar o seu dinheiro a qualquer custo. Eu tô aqui para te ajudar a investir se fizer sentido para você. Se não fizer sentido, pode ter certeza que a gente vai falar mantendo o compromisso da UVP, que é: não aprendeu a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. É por isso que o canal aqui cresce, a UVP cresce, as pessoas perguntam qual que é o segredo. Cara, o segredo da UVP sempre foi a honestidade. Sempre foi o trabalho da gente não ficar querendo ganhar dinheiro a qualquer custo. Estamos aí indo para um crescimento muito bacana, virando plataforma de investimentos, tem hoje em dia cartão de crédito, tem tudo quanto é coisa, um conglomerado gigantesco, né? A gente tem conta offshore, abre conta nas Ilhas Caimã, tudo quanto é coisa. Por quê? Esse trabalho. O Igor Brasil falou: qual é esse relógio que você está usando nesse vídeo? Cara, é um Jaeger-LeCoultre, um relógio clássico, chama Reverso. Mas muito caro, não compensa. Eu ganhei de presente. Não sei se eu compraria, se fosse com o meu dinheiro. O Walter: Raul, me recomenda uns livros para me aprofundar em economia e investimentos? Olha, essa coleção que tá ali no fundo, né? Essa coleção aqui dos economistas, essa coleção é muito antiga. Eu peguei o do Adam Smith aqui, eu sempre pego ele, não sei porquê. É muito bacana se você quiser se aprofundar em macroeconomia. Para investimento, você pode acompanhar o Ray Dalio, pode ler o Benjamin Graham, você tem diversos investidores. Você pode ler o John Bogle, né, que é fundador da Vanguard. Você pode ler muita coisa, então tem muita coisa bacana. O Pelifer. Tem uma pergunta, Raul, tu fez algum procedimento estético, não foi? Tu fez alguma harmonização aí? Cara, não fiz nenhuma harmonização, vocês estão perguntando isso em todos os vídeos. A única coisa que foi feita recente foi que eu emagreci. Eu emagreci bastante, eu perdi muito peso, eu tô malhando, né, com mais frequência do que eu malhava antes, e isso me fez perder peso, mas foi simplesmente isso. Aí quando você perde peso, o rosto, ele tem uma mudança no formato. Então o que eu recomendo pra vocês, né? Quer ficar bonitão? Desengorda, é isso. Perdi mais ou menos no último 1 ano, mas foi bem lento. Se você for assistindo os vídeos, você não vai ver diferença nenhuma de um vídeo pro outro. É muito lento, né? Às vezes você fica 3 meses sem me ver, você vai ver uma diferença. Mas eu perdi ao todo aí, ao longo do último 1 ano, eu perdi quase 10 quilos. Então foi um peso muito diferente, né? Agora eu já tô ganhando de novo, já achei eles. Então tô ganhando um pouco de peso de novo, mas chegou no momento aí que eu tava pesando até 12 quilos menos do que pesava antes. E eu sou um homem alto, apesar de não parecer. Eu tenho 1,86 m, então eu tava pesando quase 98, 95 quilos, tô pesando uns 83 do ponto. Dependendo do horário, tá? Porque dependendo do horário também eu fico mais inchado. Ontem, por exemplo, eu tomei 6 cervejas aqui com o pessoal aqui da empresa, aí hoje já, né? Beijo.